Fala galera, resolvi trazer aqui para vocês um vídeo com os pontos positivos e negativos do Artale, para ver se você vai querer jogar, se vale a pena entrar agora, se não vale. Vai ser meio que a minha opinião, e acredito que muitas pessoas também pensam desse jeito, porque eu converso com bastante aqui no Discord e dentro do jogo, então fica com o vídeo aí. Vai ser um vídeo mais falado, não vai ter muita edição, eu vou estar upando aqui, só para vocês terem uma ideia de como é a gameplay, então acompanha aí. Então, galera, vamos começar pelos pontos positivos. Primeiramente, a quantidade de players. Tem bastante players no jogo, a maioria é gringo, né, com certeza. Pode esperar a maioria americano, tem alguns coreanos jogando. Pode até ver aqui no chat, ó. Estão falando bastante. Acredito que é muito coreano que mora do lado de cá, né, do lado da América, e não consegue jogar o Maple Land, porque com certeza acho que se pudessem, eles jogariam lá, que é o mais famoso. Enfim, a quantidade de players está muito grande. Tem uma galera BR jogando, não é muito igual a gente estava esperando, mas aos poucos as pessoas, os BR estão conhecendo o jogo e estão começando a jogar. Outro ponto é o lançamento com frequência dos conteúdos. Já saiu um vídeo que eu até postei aqui no canal das futuras atualizações, que eles pretendem lançar. Tava para lançar LPQ, a LPQ já saiu, Mina dos Mortos já saiu também, o pessoal tá upando lá no zumbi. Vai sair, acredito que em breve, Aqua. Saiu Raimes, que é um lugar bom pra caramba pra upar. Mais pra frente, como anunciado já, Papulatos, o Zakun. Então, por enquanto, os anúncios são bem promissores. Vai ter a Party do Pirata também, que é muito boa, ajuda a galera a upar bastante. Tem muita gente que volta a jogar por conta da nostalgia, né? Então as Party Quests estão aí pra ajudar nisso. Próximo ponto, que é em comparação ao Maple Land, esse aqui é 2x direto, né? Pelo menos até o nível 70. O Maple Land já é 1x, então tá lento pra upar? Tá. Mas se fosse 1x ia ser bem pior. Tem que pensar isso, então é aquela nostalgia, mas que não deixa você absurdamente entediado pela lerdeza do up. Dá pra upar de boa, pegar uns 2 nívelzinhos por dia? Dá. Então é isso. Aqui, diferente do Maple Land, pelo que eu sei, o Maple Land não tem quarta classe. E talvez nem tenha. Não posso afirmar nada disso, porque eu não jogo lá, né? Mas aqui vai ter, no servidor coreano já tem. Então pode esperar em futuras atualizações que eles vão trazer a quarta classe, porque a gente tem muito conteúdo para lançar. Tem muito jogador aqui que eu já conheci BR, que nem tinha jogado Maple antes, isso é maneiro. Tem gente que nunca jogou e tá entrando no jogo pra descobrir, isso é legal. E o último ponto, que se for comparar com um servidor pirata, esse aqui tá na plataforma oficial, né? Então tem uma base muito boa, vai ter uma comunidade sempre apoiando, além da própria Nexus. Então é isso aí, esses são os pontos positivos na minha visão. Agora vamos para os pontos negativos. Negativo primeiramente, eu acho que um dos maiores que desanimou bastante gente de jogar foi o dupe. O que é dupe? Alguns jogadores descobriram uma forma, né, no caso, de duplicar itens. Aqui nesse servidor, a Shuriken funciona um pouco diferente. Então, a chance de drop dela é muito mais baixa. Então, uma Stele, né, não sei como é que o pessoal fala, tem um valor muito alto. É bem valorizado. Então as pessoas acabaram duplicando esses itens, duplicando, triplicando. Teve um dia que a gente foi lá na Action House e tinha vários vendidos, vários vendendo, quer dizer. E não fazia sentido com a dificuldade de drop que ela tem. Aí logo depois, a Action House foi fechada. Eles anunciaram no Discord que ia ter uma manutenção, porque tinham jogadores trapaceando e tal, blá blá blá. Então eles... Eu vou deixar a print aí que eu acho que eu tenho a print da página da Action House, com as shurikens lá anunciadas. E vou botar o print do anúncio oficial deles no Discord também. Ou seja, provavelmente eles consertaram a falha, que eu acho que não teve mais. Se teve, a galera tá fazendo muito escondido. Consertaram, o jogo tá rodando, a Action House voltou a funcionar, ficou a manutenção em 24 horas. E é isso. Entender que aconteceu, que isso pode acontecer e que demorou um cadinho, mas eles foram lá e resolveram. Tá, o próximo ponto negativo são os canais. Acho que é um problema geral do Maple World. Não tem muito o que fazer agora. Acredito que os criadores aqui dentro não tem muita opção de como expandir isso. Talvez só com a ajuda da Nexon mesmo. Que cada canal tem limite de 50 pessoas. Então é muito pouco. Vou mostrar aqui pra vocês.
Atualmente tem 84 canais. Aqui tá mostrando 820, mas abaixo do 762 já não tem mais canal, entendeu? É do 762 até 891. Ou seja, 84, acredito eu. Enfim, você vê que tá tudo lotado já praticamente. Tem hora que tá todos praticamente 49,50. Agora deu uma mornada aqui. Enfim, qual é o negativo? Você não encontra muitas pessoas pelo mapa. Tá todo mundo muito separado. Se você quer ir numa party quest, você tem que ficar mudando de canal o tempo todo. Pra você achar um lugar pra upar, você tem que ficar procurando de canal em canal. É demorado. Pra você mudar de canal, o jogo praticamente reinicia. Você tem que voltar lá da tela do início. Demora muito. Então, essa parte do canal é a parte mais chata. Sinceramente, é a parte que mais cansa pra você achar um canal pra upar. Próximo ponto é que algumas vezes no dia dá um lag absurdo de você não conseguir upar, hitar um mob, o hit não funcionar, e o jogo travado, tudo travado. Aí você tem que ficar mudando de canal. Às vezes parece que são alguns canais que estão meio bugados. Aí você tem que mudar de canal, muda, 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 até você achar um que está funcionando de boa. Aí dá pra você upar. Mas é um negócio que não tem horário, cara. Parece que é aleatório a hora que acontece. Aqui vocês podem ver, eu tô upando de boa, sem lag nenhum. Então pra mim tá de boa no momento. Mas às vezes quando laga, ou você sai do jogo e espera, ou você fica mudando de canal até meio que achar um canal que tá com menos lag. Tá, o próximo ponto é a jogabilidade, que eu já falei em outro vídeo, já falei na live. É um pouco estranho, você vê que às vezes os mobs não tomam knockback. Ó, eu tô batendo nele, mas ele não vai pra trás. Às vezes ele continua andando pra frente ainda, então quando você é level baixo, aqui, esse tomou, mas às vezes toma, às vezes não. Quando você é level baixo, você quer meio que ficar caetando do mob pra você não tomar o dano, economizar poção, não dava, cara. Você batia no mob, ele continuava andando pra frente, você tomava dano, gastava pote. É um negócio meio chato, mas você acostuma. Os primeiros momentos são os mais difíceis, que você acha o jogo esquisito, mas depois do tempo você acostuma. E essa questão de canal, tudo isso faz a jogabilidade ser um pouco diferente do tradicional, que a gente já está acostumado. Mas tenta dar uma chance se você quiser jogar um old school com bastante gente, dá uma chance aí que você se acostuma. Pode ser que você não goste, mas acostuma e fica tudo de boa. Eu achei ruim no início, mas agora pra mim nem faz diferença. Próximo ponto são bots. Eu não encontrei nenhum até hoje, mas já tem relatos de uns colegas aí que já encontraram. Já logou no mapa que tinha uns 10 bots jogando junto, tipo assim, todos atacando o mesmo mob. Não sei se é pra farmar mesmo, pra vender, não sei o que é, mas é uns bots muito esquisitos. Não atrapalha a nossa gameplay, porque o bot upa sozinho no canto dele, e é isso. Às vezes você vai dar KS nele, ele vai mudar de canal. Então o ponto direto do bot não atrapalha. O que atrapalha é que eles vão farmar muito, vão mexer na economia do jogo. Então é uma questão que com certeza a staff tem que dar um jeito, mas acredito que conforme o pessoal vai denunciando, eles vão banindo. Falando em banir, a próxima questão é venda de meso. Isso não tem como escapar, todo lugar vai ter. Mas o que tá enchendo o saco é o site que vende mesos aí. Que deixa eu ver aqui agora. Agora, incrivelmente, não tá aparecendo. Mas ficam spamando no chat o site o tempo inteiro. Às vezes você não consegue ler as mensagens porque tá cheio de gente spamando. No momento agora não tem nenhum, graças a Deus. Mas às vezes você muda pra um canal que tá os caras spamando no chat. Spamando no chat, spamando, spamando. É muito chato. E a gente sabe que a venda de mesos atrapalha. A inflação dentro do jogo dispara, né? No início os pets estavam custando 700k no máximo. Hoje já tá 3 milhões e meio. Mas de qualquer forma, até se não tivesse venda de mesos, isso aconteceria. Porque os jogadores vão farmando, vão pegando itens que valem mais. Então a inflação vai acontecer. Mas a venda de mesas atrapalha, isso é óbvio. Enfim, as considerações finais, se você der uma chance, se adaptar, ignorar esses pontos negativos, pensar que tem uma galera legal começando a jogar, uma galera legal que já está jogando, a comunidade brasileira está crescendo, então com o tempo as pessoas no Brasil vão conhecer mais ainda. Espero que esse jogo cresça muito, que dê para produzir conteúdo bastante aqui, que eu gosto. Se não der também, paciência. Acredito que mais jogos legais virão aqui no Maple Story Worlds. E é isso. Tá começando a surgir umas guilds brasileiras. Não tem muitas porque eles estão muito separados. Nesse início é muito caro, né? Sabe como que é caro montar uma guild no início do jogo. Em breve aí vai estar a galera reunida, a galera fazendo boss.
Aí o jogo começa a ficar mais competitivo, começa a ficar maneiro. Então é isso aí, se você gostou, deixa o like, se inscreva. Fica de olho nas lives aí que eu tô fazendo quase todo dia, na faixa de 2 horas, 2 às 5, 2 às 6 da tarde. E acompanha a gente aí pra mais. Vou deixar o link do Discord da comunidade BR que tá jogando aqui na descrição. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.